Olá, nessa videoaula de Shell Script nós vamos aprender outra estrutura extremamente importante na construção do nosso código, que são as estruturas de repetição. Vamos destacar o for, o while, o select e o until. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma estrutura de repetição. Estrutura de repetição é o bloco de código no qual eu vou conseguir executar um conjunto de ações um determinado número de vezes. Normalmente, uma estrutura de repetição executa um bloco até enquanto uma condição for verdadeira, tá? No caso do while, por exemplo, ou até que ela deixe de ser falsa, ou seja, se torne verdadeira, como é o caso do until. Mas, além disso, no Shell Script a gente tem estruturas de repetições que vão interagir sobre listas de objetos, como é o caso do for, como é o caso do select. Tá? Então, nós vamos ver essas modalidades aqui no decorrer dessa videoaula, fazendo pequenos estudos de caso para a gente pontuar essas situações. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o primeiro tipo, que vai ser o for. Qual a característica do nosso for? For é uma estrutura de repetição que vai interagir tipicamente com listas de objetos, executando um bloco de comandos, tá? E uma coisa que a gente vai ver é que todas as estruturas de repetição, o bloco de comando inicial é marcado pelo do e o bloco final da estrutura de repetição é pelo done, ou seja, faça e foi feito. Tá? O que vai mudar é o que na primeira linha ele está dizendo, que é o tipo do bloco. No caso aqui é o for. Tá? E no for, para especificar a lista, ele vai usar o in, da mesma forma que a gente vai ver que o select faz de forma análoga. Tá? Então, essa lista pode ter vários parâmetros. Para ter vários parâmetros, eu tenho que separá-los por espaço. E posso usar esses parâmetros de qualquer fonte que eu deseje. Tá? O importante é que nele eu posso botar qualquer objeto. Posso botar um arquivo texto, eu posso botar uma variável, eu posso botar um valor, posso colocar o que eu desejo, inclusive os coringas lá do terminal, como por exemplo o asterisco. Então, se eu quero que todo mundo tenha uma extensão asterisco.txt, eu vou lá asterisco.txt. E assim sucessivamente. Então, eu posso colocar o que eu achar apropriado. Tá ok? Então, isso é o for. Qual a sintaxe básica dele? For, o nome da variável que será utilizado aqui nesse conjunto de comandos, localizado entre o do e o done. E essa variável, que em algum ponto ali daqueles comandos será utilizado, ela, a cada passada, ela vai possuir um dos valores ilustrados a partir do in. Ou seja, no primeiro momento, ela vai ter o valor aqui do $var1. Na segunda passada, entre o do e o done, ela assume o segundo valor. Em seguida, na terceira passada, ele assume o terceiro valor. E assim, quantos valores eu tiver aqui nessa sequência. Observa que um desses elementos pode ser uma expansão que ali dentro tem 15 valores. Então, vai ser 15 passadas, cada passada aqui recebendo um daqueles parâmetros. Tá ok? Vamos ver isso daqui na prática para facilitar a nossa compreensão. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é for 01.sh, para a gente fazer um script do for. Uma coisa que eu já padronizei aqui com vocês é que a gente construa um comentário. Tá? Então, a gente vai botar primeiro exercício de for. Enumeração. E aí, a gente tem uma decisão. Vamos ou não receber parâmetros? Nesse primeiro momento, eu vou assumir que eu não desejo receber parâmetros. Então, eu vou fazer o seguinte. Se $tralha não for igual a 0, ou seja, se eu não recebi nenhum parâmetro, recebi 1, 2 ou 3 ou mais, então eu errei. Então eu vou dar um eco -e, sintaxe, quebrar uma linha, dar uma tabulação e colocar simplesmente o código do nosso script. Quebrar outra linha e dizer que eu terminei mal. Acabei esse bloco e agora eu tenho certeza que eu não recebi nenhum parâmetro. Porque se eu receber algum parâmetro, eu vou ter naquela mensagem de texto. E aí, o que eu vou fazer? For. E aí eu defino o nome da minha variável de repetição. Eu posso botar a ser impressa. Então, o a ser impresso
vai estar em que universo? D maiúsculo asterisco, ou seja, todas as palavras que começaram com D asterisco aqui. Depois, todo mundo que for asterisco.txt. Depois, laranja. Depois, todo mundo que tiver extensão SH. Para cada um desses elementos, o que eu faço? Do e simplesmente echo. E eu posso botar aqui, ó, a que impressa vale agora, dois pontos, dólar, que agora que eu vou buscar o valor dessa variável, ser impressa. Então, e para dizer que o nosso código termina bem, exit 0. Então vamos ver esse código aqui em funcionamento. chmod mais x for 01.sh. E aí eu vou executar for 01.sh. Você vê que a primeira vez tem documentos e download, que está ali. Depois, todo mundo tem extensão txt, no caso, novo hard link txt, depois a laranja e depois todos os outros códigos que eu já fiz aqui que tem extensão sh. Vamos agora copiar o for 01 para o for 02.sh. E aí, for 02, que eu vou fazer uma modificação em cima do nosso código. Primeira coisa, eu vou receber por quê? Eu agora quero que tenha parâmetros, porque vão ser esses parâmetros que vão fazer parte da minha enumeração. Então, eu vou gritar se ele não passar parâmetro. Então, o que eu boto aqui? Valor 01. E depois eu posso até botar em colchete valor. Porque vai ser opcional, 02. E pontinho, pontinho, pontinho. E aqui eu tenho certeza que recebi pelo menos um parâmetro. E aí o que eu faço? Eu posso até deixar alguma dessas questões aqui só para a gente ter ideia. E eu posso acrescentar o que aqui no final, por exemplo? Dólar asterisco. Para ter todos os parâmetros que a pessoa passou. Ou seja, eu vou ter o download e em seguida os parâmetros que eu passei. Então, eu vou agora executar .for 02 e passar oi, caderno, livro. Observe que ele vai botar download dos documentos que está lá e vai botar oi, caderno, livro. Se eu só passei números, não tem problema. 1, 2, 3, 123, 34 e 3. Vê que vai aparecer os 3. Se tudo isso aqui era um parâmetro só, olha que coisa curiosa. Ele vai continuar mostrando em 3. Por quê? Ali no nosso código a gente usou o asterisco que separa, ok? Então, a gente já pode ver aqui que eu posso fazer no meu for uma enumeração, seja que eu tenho todos os valores, seja eu estou buscando de variáveis, tá? Então, posso botar literal, expansões ou variáveis. Então, para enumerações, eu acho que isso já facilitou. Agora, vamos voltar no material para a gente conversar um pouco do while, que normalmente é uma estrutura de repetição que vai testar no início do loop, enquanto aquela condição for verdadeira. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma série de comandos, enquanto eles forem verdade, eu vou colocando ali. Então, eu posso estar, por exemplo, fazendo backups, checando diretórios. No momento que um deles der erro, ele para a repetição. Enquanto isso, ele vai fazendo. Mas, normalmente, a gente usa o while quando eu quero contar. Mas ele pode ser empregado em situações onde eu não sei o número de repetições que vai ser feita. Por exemplo, eu vou fazendo comandos até apresentar um erro. Tá? Esse bloco de repetições, necessariamente, tanto o while quanto o próximo que eu já vi o until, tem que ter em algum ponto dele uma modificação da condição.
senão a gente acaba gerando um loop eterno, tá ok? Qual a sintaxe do while? While, condição, do, faz uma série de comandos e dando. Sendo que algum desses comandos tem que estar fazendo o quê? Modificando a condição 01, para que em algum momento ela se torne o quê? Falsa. Então, para isso, a gente vai fazer uma prática aqui para exercitar. Então, vamos lá. Estou aqui no nosso exercício, vamos lá. While 01.sh. Então, a primeira coisa aqui, se eu não quiser digitar tudo, eu já posso ler o nosso código de onde? Do for 02 e trago para cá. Então, esse vai ser um exercício. E aí, eu vou mudar aqui de while. E eu posso fazer não recebendo parâmetros no primeiro momento, tá? Então, com a primeira coisa, eu vou esperar que a sintaxe esteja vazia. Então, se ele for diferente, o que eu faço? Eu grito, porque eu queria só receber o quê? O nome do nosso script. Recebi e sei que não recebi. Nenhum parâmetro. O que eu vou fazer? Vou fazer minha estrutura de repetição. Uma das formas básicas que a gente pode fazer aqui no while são contagens, tá? Então vamos supor que eu quero fazer um lançamento de um foguete, tá? Contando de 10 a 0. Então o que eu vou fazer aqui? Contagem recebe 10. E aqui embaixo o que eu faço? Vou fazer uma enumeração. Então eu vou começar while, enquanto, né? Dólar contagem for o quê? Aí eu tenho a opção, se eu quero que o 10 inclua, eu vou querer falar o 0, por exemplo, maior ou igual a 0. Então, enquanto ele for maior ou igual a 0, o que eu faço? Eu vou colocar, por exemplo, dólar contagem e vou botar uma reticência, tá? O que eu tenho que fazer agora? Modificar o valor da contagem, ou seja, let contagem menos menos. Eu vou decrementar a minha contagem. Então, vamos ver isso daqui em ação agora. Chmod mais x veja que ele foi instantâneo para a gente. Foi 10, 9, 8, 7, 6, até chegar ao 0. Se é uma contagem agressiva, o legal é a gente fazer isso aos poucos. Então, uma opção é o seguinte. Após imprimir a contagem, eu posso dar um sleep de 1 segundo. Vejam agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquele 6 ficou um pouquinho para a direita porque eu apertei a barra de espaço sem querer aqui na exibição. Mas o importante é que agora ele cadencia. Então eu posso usar o while quando eu quiser essas situações, ou, por exemplo, na condição, eu podia estar testando e checando arquivos, ou checando se um último comando executou corretamente, por exemplo, checando uma página web. Então eu posso ficar constantemente checando o servidor. No momento que der falha, eu, por exemplo, mando um e-mail para o administrador. E aí o que acontece? Para não checar cada segundo, eu posso botar um timer que eu faço um sleep de 5 segundos. E aí depois eu volto lá em cima e valido. Lembre que além do colchete, que é o comando teste, eu posso executar comandos diretamente que serão avaliados. Se o retorno for 0, é verdade. Se for diferente de 0, é falso. Tá? Então, só para não perder o hábito, vamos fazer aqui um segundo while. Tá? E só para também não perder tempo, vamos buscar aqui do nosso primeiro. Tá? Então agora a gente vai estar falando do segundo exercício do while. E só para a gente exercitar a coisa do recebimento de parâmetros, vou estar recebendo parâmetros. Então aqui eu vou, na verdade, posso até manter aqui o noticle para a gente assumir
aqui eu quero uma sintaxe onde eu vou receber apenas o quê? Dois parâmetros, tá? Então, por exemplo, quais são os dois parâmetros que eu vou fazer aqui? Valor 1 e valor 2. E para organizar, o que eu vou botar na linha de baixo? Sendo que o valor 1 é menor que o valor 2. Ambos números inteiros. Então eu estou colocando aqui que eu vou receber dois números. E o que eu vou fazer? A minha contagem agora, eu vou receber primeiro, fazer uma contagem progressiva de quem? Do dólar 1. E aí a minha pergunta é se ele vai ser o quê? Menor ou igual, só que agora em vez de ser 0, vai ser o dólar 2. E agora, em vez de ser contagem menos menos, eu vou fazer o quê? Contagem mais mais. Eu vou incrementar. Então eu vou partir do número menor e vou para o número maior. Tá ok? Então vamos ver isso aqui em ação. Chmod mais x while 02.sh ponto barra while 02. Aí ele vai falar, ó, espera dois números. Então mesmo que eu coloque um número, por exemplo, 7, ele vai gerar erro. Só que botar 7 e 13 é que ele vai funcionar. E ele vai botar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e acabou. Veja que ele ainda aguarda um segundo depois. Por quê? Eu botei no nosso código aqui um sleep logo depois de ter impresso a contagem. Se eu não quisesse que isso acontecesse, o que eu teria que fazer? No último número, eu não teria que fazer o sleep, então eu teria que ter uma validação disso. Mas para o nosso exercício, isso é para lá de suficiente, tá? Beleza? Um detalhe que no nosso código não está tratando, que aí vou deixar para depois vocês fazerem exercício, é se os números efetivamente um está menor do que o outro. Tá? E um jeito simples disso ser feito, e aí eu até posso mostrar, eu não ia fazer, mas acho que vai ficar mais claro para todos, é que aqui a mensagem, o correto era botar recebi, você dá dois parâmetros, e agora eu tenho que saber se eu recebi corretamente, né? Então, a pergunta é o seguinte, se o que? Dólar 1 for menor ou igual a quem? Dólar 2. Se for menor ou igual, tá tudo certo. Agora, se foi maior que, concorda que eu tenho um problema? Se for maior que, eu vou lá e faço uma mensagem, que é a mensagem equivalente ao que a gente fez aqui em cima. Só que agora, em vez de retornar esse código de erros, aqui, eu vou retornar outro código. Vamos ver aqui. Eu posso botar de novo a sintaxe, só que dessa vez eu boto o seguinte. Parâmetros inválidos, exclamação contra barra N. E aí boto tudo aquilo ali e agora eu boto o código 23. Enfim. E aí o que eu sei nesse ponto agora? Dólar 1 menor ou igual a dólar 2. Vou botar. Então, com isso daqui claro, aí eu já posso fazer a nossa contagem. Agora o código está certo. Porque senão,
quando a pessoa fizesse uma atrocidade dessa, tipo 7013, ele iria executar. Nesse caso, ele não vai fazer, ele vai falar parâmetros inválidos e iria mostrar. Qual a única grande diferença? Lá no outro, ele ia começar, iria avaliar se o $1, que é o meu contador, fosse menor que o outro. E ele simplesmente não ia fazer nada, mas também não ia mostrar mensagem de erro. Então é melhor que a gente mostre a mensagem de erro, né? Então, por isso que eu fiz essa modificação, só para a gente entender e visualizar. Voltando aqui ao material para a gente conversar sobre a outra estrutura. A outra estrutura é conhecida como until. Ele, na verdade, é uma estrutura semelhante ao nosso while, só que ele funciona de forma oposta. O until, ele executa a estrutura de repetição até que a proposição se torne verdadeira, ou seja, ele executa enquanto ela se mantiver falsa. Tá? A sintaxe é análoga aqui ao meu while. Until a condição, do e done. Então vamos copiar aqui o nosso código para a gente trabalhar com until. Tá? Então vamos lá. Então primeira coisa, cp while, eu posso copiar até o while 02, porque eu não vou fazer 2 do until .sh pi until.sh. Então vamos modificar aqui o nosso exercício de until, recebendo parâmetros. Vou deixar a sintaxe aqui igual. A única diferença é que em vez de usar o while, eu vou usar o until. Então, toda proposição que eu quero aqui, ela vai ter que ser ao contrário. Então, nós temos duas hipóteses. Ou eu venho aqui, antes de tudo, e nego, ou eu inverto essa proposição. Se eu já nego, ele já vai ter esse resultado. Agora, o que é negar menor ou igual? É falar enquanto ele for o quê? Maior que. Tá? Então, ele faz a mesma situação, e aí no momento que ele for verdade, ou seja, que ele for maior, ele para. Só para a gente ver aqui o funcionamento. Eu vou chamar aqui o nosso comando until com os mesmos parâmetros. Você vê que ele vai começar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e acabou. Tá? Então, só para retornar aqui, a sintaxe ficou igual ao do anterior, a única diferença é que eu inverti aqui meu teste. Tá? Porque o until é enquanto essa condição for falsa. Veja que a contagem começou com 7. 7 é maior do que 13? Não é. Então é falso, ele começa a fazer. Então vai incrementando até que aquela condição se torne o quê? Verdade. Tá ok? Então, vamos agora ver a outra estrutura de repetição do nosso conteúdo, que é o comando select, que é uma estrutura de repetição semelhante ao for ou case, mas ele é muito utilizado na construção de menus, onde o usuário vai selecionar a opção que ele deseja. Esses menus têm a grande vantagem de serem construídos automaticamente a partir da enumeração dos itens, sem necessidade de você digitar item 1, valor tal. Tá? O importante é o seguinte, se nada você fizer, o select ele vai selecionar as opções infindavelmente. Tá? Então, para parar a seleção, a gente tem que usar o comando break para parar a repetição. Vamos ver aqui a sintaxe. Select, eu escolho a variável in e eu vou colocando cada valor aqui da opção. Eu tenho o do e o done. E aí eu faço os comandos que usam esse valor. Depois disso, o que acontece? Quando em determinado momento eu quiser parar, eu uso o break. Se eu só quero selecionar uma vez, eu boto o comando seguido do break. Se eu quero parar quando for alguma dessas opções, eu posso falar, quando a pessoa escolheu a opção tal, que pode ser a opção 4, 5, 6, não interessa com a hora que eu queira, tá? Ele vai e para a minha seleção. Vou abrir um exemplo para a gente visualizar o poder e a característica desse utilitário, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos voltar para o nosso terminal. Vou até limpar a tela para ficar mais claro. Então vamos fazer lá o comando select.sh. Então vamos fazer um script com esse nome. Também para ganhar tempo, eu vou copiar lá
do while 01. Tá? Primeiro exercício de select. Vou fazer aqui com o select, a gente também não receba parâmetros nesse primeiro momento, só para já estar aqui certinho. A diferença é, primeiro, que o select ele vai ter o nome da variável, que eu posso chamar o que eu quiser, x, y, contagem, e aí eu vou botar os elementos aqui. E aí, por exemplo, quais os elementos que eu quero? O que quiser. Lembra que eu botei t asterisco, asterisco.txt, lá, car, bar, mar, caderno, asterisco.sh. Então, melhor, vamos botar o w asterisco.sh, só para mostrar que é diferente. E aí eu vou lá e imprimo a variável. Posso aguardar um segundo. Para ele ganhar tempo, eu não vou aguardar nenhum segundo, porque a impressão fica mais rápida. Tá? Só que aqui, ao contrário da outra situação, se eu só fizer assim, ele vai pedir as ações infindavelmente. Tá? Para simplificar, o que eu vou fazer? Vou botar aqui. Foi escolhido a opção contagem, só para ficar uma coisa mais clara. Eu ia já colocar um if, mas eu vou fazer da forma simples, só para a gente ver que o menu segue e depois eu cancelo. Então vamos lá. Chmod mais x select ponto barra select ponto sh. Viu que apareceu todas aquelas opções, eu vou lá, escolho a que eu quero. Quero a 7. Foi escolhido A. Eu quero a 10. Foi escolhido A e o 2. Eu quero a 1. Foi escolhido o download. Veja que não é o número que foi escolhido, e sim a opção. Mas para o usuário ele só digita o número. Nesse momento aqui, não tem nada que eu faça para terminar. Tá? Mas se eu tivesse botado uma opção, que seria a minha opção de fim, aí sim ele pararia. Então a minha sugestão é, se eu quero escolher uma única vez, o que eu faço aqui? Depois de ter escolhido, eu uso quem? Break. Vamos novamente. Vou lá escolher. Eu quero o download. Foi escolhido download que terminou. Então normalmente o select, quando eu quero escolher apenas uma opção, ele é construído dessa forma. Select, eu boto a enumeração que eu quero, deixo a pessoa escolher e uso o break. Caso eu queira fazer um menu que vai ficar o tempo todo escolhendo novas opções, como é o caso de alguns files, como pfSense e assim por diante, eu posso me dar o luxo de depois retornar para o menu. Tá? Então, na verdade, só em uma determinada opção que ele encerra. Então, pessoal, com isso daqui, a gente já começa a estudar e entender estruturas de repetição e, com base nisso, fica mais claro para a gente o funcionamento do shell script, porque nós já aprendemos variáveis, já aprendemos desvios e agora aprendemos estruturas de repetição. Então, eu peço a todos que quem ainda não assistiu os vídeos, assista essa sequência de vídeos, fique-se praticando e depois, para quem for meu aluno, já tem uma lista de exercícios para ser feito para a próxima aula. Mas, de qualquer maneira, depois eu vou ter mais vídeos aprofundando esse conhecimento de shell script. Um grande abraço e até a próxima.